Luz, paz e bênção para você. Nos últimos anos, tenho percebido um movimento crescente e extremamente preocupante. O esforço de grupos religiosos católicos ultraconservadores para revisar e suavizar a memória da Inquisição. Há quem diga que ela foi apenas um processo normal de seu tempo, natural na Idade Média e na modernidade católica. Mas, neste vídeo, eu pretendo afirmar com toda a convicção: não foi natural, não foi normal e nunca será justificável. A Inquisição foi, sim, um crime religioso, jurídico, político, espiritual contra a dignidade humana. Para aqueles que dizem, era assim mesmo naquela época, a resposta vem do historiador Stuart Schwartz, do seu livro Cada Um na Sua Lei. Através de uma pesquisa monumental, com documentação farta, Stuart Schwartz mostrou que, mesmo nos séculos XVI e XVII, havia consciências ativas contra a intolerância religiosa. Havia vozes que diziam: cada um tem o direito de se salvar à sua maneira. O tribunal da fé é injusto. Alguns argumentos desse grande historiador são: a ideia de que a salvação era possível fora da igreja não era novidade absoluta, mas era suficientemente subversiva para que o Santo Ofício a perseguisse como heresia. E também, de forma bastante embasada na sua pesquisa documental, ele demonstrou que, mesmo no auge da ortodoxia inquisitorial, havia aqueles que afirmavam: Deus quer que cada um se salve em sua própria lei. Povos indígenas, africanos, cristãos dissidentes, judeus ocultos, todos sabiam o que era a dignidade da alma humana. A Inquisição não foi um mal que os tempos aprovaram, e ela foi um mal que os tempos suportaram e que muitos resistiram. Além do livro do historiador Stuart Schwartz, a contribuição de outro grande historiador, Toby Green, em uma obra monumental intitulada Inquisição, o Reino do Medo, é essencial para compreendermos a verdadeira natureza do sistema inquisitorial. Toby Green demonstrou nesta sua obra que a Inquisição não foi apenas uma instituição religiosa, mas um sistema de poder e controle social, baseado na disseminação sistemática do medo. Ele explica em sua obra: a Inquisição desenvolveu uma cultura na qual o silêncio se tornou uma forma de sobrevivência e a suspeita uma realidade cotidiana do dia a dia. O legado mais profundo da Inquisição não é apenas a violência institucional, mas um regime psicológico, um regime que moldava a consciência por meio do medo, um regime psicossocial. O que começou como um inquérito espiritual, ideológico, tornou-se um sistema político de vigilância e controle, visando a uniformidade de pensamento, não a verdade. Temam todos os sistemas institucionais que buscam a uniformidade de pensamento. A lógica da Inquisição era a da suspeita permanente, onde qualquer um podia ser denunciado e punido,
e onde a consciência individual era sufocada por um regime de silêncio e autocensura. É exatamente essa cultura do medo, instaurada pela Inquisição, que se perpetuou em estruturas familiares, psicológicas e sociais, atravessando os séculos até os dias de hoje. Mas veja bem, as implicações da atuação do Santo Ofício não terminaram na Idade Moderna. É possível comprovar, com base em evidências científicas contemporâneas, que os efeitos da Inquisição não terminaram nos séculos 17 ou 18. Eles permanecem no corpo, na alma dos descendentes dos cristãos novos, dos judeus sefarditas, forçados à conversão e à ocultação de sua vida espiritual, forçados ao silêncio. No livro Os Filhos de Abraão, o jornalista científico John Entine apresenta algo extraordinário: a genética como instrumento de reconstrução da identidade judaica. Entre os sefarditas perseguidos pela Inquisição e seus descendentes no Brasil, em Portugal, na Espanha e na América Latina, foi constatada uma alta incidência de doenças genéticas raras, a partir de profundas pesquisas científicas. E por que esta alta incidência de doenças genéticas raras? Porque, ao longo dos séculos, esses grupos foram obrigados à endogamia extrema, casamentos dentro do mesmo círculo familiar, por medo da denúncia, da prisão, da fogueira. Isso deixou marcas genéticas visíveis até hoje. Entre as doenças mais recorrentes, isso é um carro passando e buzinando aqui, viu? Me desculpem, mas eu vou prosseguir. Entre as doenças mais recorrentes entre os descendentes de sefarditas, temos doenças de Tay-Sachs, síndrome de Gauch, certos tipos raros de doenças e distúrbios autoimunes, transtornos neurodegenerativos associados a genes recessivos. Desculpem, um caminhão aqui na frente, mas vamos prosseguir. Essas doenças são cicatrizes genéticas de um crime histórico que ainda não foi reconhecido em sua profundidade. Além dessas doenças que eu relacionei, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Ceará vêm identificando os marcadores genéticos ligados à herança sefardita em comunidades do interior do Nordeste. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu me formei em História, onde eu desenvolvi minha pesquisa de pós-doutorado, a geneticista Silvana Santos identificou e nomeou a síndrome SPOAN, uma doença neurodegenerativa rara que afeta o sistema nervoso e causa perda progressiva de mobilidade. A pesquisa foi conduzida num pequeno município com menos de 5.000 habitantes, chamado Serrinha dos Pintos, no Rio Grande do Norte, onde há uma alta taxa de casamento entre primos, o que aumentou a incidência da mutação genética. Também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Dr. Rigoberto Gadelha Chaves desenvolveu uma pesquisa de doutorado com estudo populacional realizado entre 2007 e 2015 em Tabuleiro do Norte, no Ceará. Foi um rastreamento comunitário e análise genealógica em uma população com alto índice ancestral de endogamia, que apresentam elevada prevalência da doença de Gaucher, chamada DG. Eu já expliquei para vocês o que é endogamia, né?
Endogamia ocorre quando pessoas da mesma família ou de grupos muito fechados casam-se entre si. Em Tabuleiro do Norte, os fundadores da cidade pertenciam a poucas famílias que, ao longo de gerações, continuaram a se casar entre primos e parentes próximos. Vejam o efeito do sistema de medo institucionalizado. No século XVII, um grupo de judeus sefarditas portugueses chegou à região trazendo uma mutação genética chamada G377S, responsável pela doença de Gaucher. Como essas famílias formaram casamentos entre si por várias gerações, a mutação ficou concentrada no grupo. Em uma primeira triagem comunitária, com 740 pessoas ao todo, 135 pessoas deste grupo, ou seja, cerca de 18%, apresentaram níveis alterados de da enzima que faltava em quem tem a doença de Gaucher. Muitos eram portadores sem sintomas. O estudo desenvolvido em Tabuleiro do Norte serve então de exemplo para outras regiões com populações isoladas ou com tradição de casamentos consanguíneos. A mutação rastreada até os primeiros colonizadores do sertão constatou que eles trouxeram esta herança genética em sua diáspora sefardita. Também pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, como eu já falei, realizaram um levantamento clínico epidemiológico de doenças genéticas raras e ultra raras, atendidas em seu ambulatório de genética médica. Foram identificadas síndromes como Pinrose, Proteus, DDS46, XY, algumas associadas a casamentos consanguíneos em cidades como Tururu, Caucaia e Fortaleza. Embora não mencionem explicitamente a origem sefardita, as pesquisas demonstraram que os padrões genéticos e demográficos encontrados são compatíveis com populações isoladas e miscigenadas do sertão. Além dessas pesquisas da UFRN, da Universidade Federal do Ceará, a tese de Alisson Alan de Farias, um paraibano que desenvolveu a tese na USP, investigou a ancestralidade genética de populações do Nordeste, com alta consanguinidade e prevalência de doenças raras, testando a hipótese de assinaturas genéticas sefarditas. Além desta pesquisa, desse doutorado desenvolvido na USP, o projeto Genética no Sertão da Universidade Federal da Bahia também aborda doenças hereditárias em Monte Santo, na Bahia, com abordagem interdisciplinar, que inclui genética populacional, antropologia e história. E junto com essa herança genética vem também as memórias do silêncio, os nomes trocados para esconder a origem sefardita, as rezas ocultas, os costumes inexplicáveis que atravessaram gerações sem serem entendidos, sem consciência do que estavam praticando, mas que continuaram praticando, muitos até agora. Assim, o corpo marrano é um arquivo vivo dessa perseguição que, desta forma, chegou aos dias de hoje. O gene que carrega a mutação não é só biologia, é memória espiritual criptografada. É um grito que atravessa séculos e nos diz: eles tentaram nos apagar, tentaram nos destruir, um etnocídio, mas ainda estamos aqui. Por isso, este vídeo não é apenas uma denúncia dos revisionismos que ainda estão operando.
é um chamado à responsabilidade histórica, um pedido de reconhecimento desta luta secular e um clamor por cura espiritual coletiva. Que as universidades com seus estudos, as próprias igrejas, os estados e os descendentes assumam que a Inquisição foi um crime hediondo. O sofrimento continua através destes descendentes que apresentam estas doenças genéticas. E a reparação é um dever moral, é um dever espiritual. O que está em jogo aqui não é apenas o passado, é o futuro destas crianças que nascem com esses problemas. É a honra dos nossos ancestrais, é a possibilidade de viver com verdade, sabendo de onde viemos e por que sofremos. Que este vídeo seja uma pedra na fundação de uma nova memória e que os descendentes de marranos, de todas as tribos, cores e línguas, saibam que os marranos estão voltando e conosco volta também a Shekinah, que nunca nos abandonou. Se você apreciou este vídeo, eu peço, compartilhe com os que viveram esta experiência. Se inscrevam no meu canal, que eu estarei providenciando novos vídeos com compreensão aprofundada da vida, da história, da realidade dos marranos. E que a Shekinah nos acolha, nos abençoe e nos proteja. Até o próximo vídeo.